Olá, me chamo Heloísa Helena Mapuranga de Miranda e vim aqui apresentar um projeto, que é a apresentação do meu livro Trovas e Poemas Iluminados da Heloísa, através do projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei 14.017/2020, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Viçosa do Ceará. É uma oportunidade de apresentar o meu livro, no qual tem mais de 50 poemas que eu fui desenvolvendo no decorrer dos anos. Quer dizer, essa inspiração, na verdade, desde a minha infância, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler poesia desde a infância. Então, é um projeto muito querido de ser feito a minha vida inteira. E agora tive essa oportunidade, faz 3 anos que lancei esse livro, com o apoio da minha família, aqui de Viçosa, do qual qual pertenço à Casa dos Licores, que já tem todo um ambiente cultural, através do meu pai, Alfredo Miranda, e a minha mãe, Terezinha, e hoje quem dá sequência é a minha irmã mais velha, Tereza Cristina, e o livro no qual é muito sobre isso, é sobre essa importância familiar e é baseado nisso, porque estes poemas que estão aqui no livro já estão aqui nas paredes da casa e tem tudo a ver com a minha vida também artesanal, que é do qual eu sobrevivo. Eu sou uma artesã profissional que fui viajar pelo Brasil com meu artesanato, desenvolvi vários tipos de materiais diferentes, mas sempre tive na minha vontade, nos meus sonhos, aquele velho sonho da infância de ser escritora. Tá certo, é só um livro, né? Mas é... 1, 2, 3. E como a minha sobrevivência é através da minha arte, o livro é mais uma conquista, é um produto o qual eu comercializo e, graças a Deus, estou tendo até um certo sucesso na venda deles. É um produto dentro da minha vida. Eu fico muito feliz, por exemplo, que quando comercializo o meu livro, porque além de estar me patrocinando a minha própria sobrevivência, que é do qual eu vivo, as minhas ideias estão sendo, de certa forma, valorizadas. Isso é uma coisa muito gratificante. Então, através desse projeto, foi uma oportunidade muito boa. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, portanto, se eu tiver um nervosismo, como é natural, que vocês que estejam ouvindo me perdoem, mas no meu dia a dia, aqui onde eu vendo meu livro, na Casa dos Licores, eu não fico muito encabulada, não. Eu leio os poemas para as pessoas que chegam. Minha irmã mais velha também, que é uma pessoa que tem me ajudado muito nesse sentido de divulgação dos meus poemas. E ao natural, a gente vai lendo dentro da casa. Os poemas estão nas paredes da casa e eu fui fazendo, é como se fosse uma coisa já incrustada dentro do ambiente. E eles foram sendo criados por causa do ambiente, por causa da família, por causa do meu pai, da minha mãe, da cozinha, do alimento, da arquitetura da casa. E eles foram se tornando essa motivação. Porque, como eu disse, é um sonho de criança, porque quando eu era criança, eu gostava demais de ler poesias, já declamava poesias na escola e gostava muito de Castro Alves, depois na adolescência Pablo Neruda e aí por diante. Aí fui amando Cora Coralina, Mário Quintana, Manuel Bandeira e vários dos nossos poetas, né, da literatura brasileira e da literatura internacional também. E para mim é uma conquista mesmo fazer esse pequeno livro e ele chama-se Trovas e Poemas Iluminados. Trovas por quê? Muito da minha poesia, ela deriva do trovadorismo, que é a nossa cultura portuguesa, né? Que isso está incrustado na nossa mente, no nosso corpo, essa forma de fazer as coisas rimando, né? Como assim o repentista, né? Como a nossa cultura nordestina. Então tem muito desses poemas que são trovados. E tem outro que são as poesias, que são realmente o resumo de muitas ideias que é por isso que eu gosto de escrever a poesia, porque você tem muitas coisas na mente, tem muita vivência e através da poesia você resume e consegue transmitir alguma coisa. Agora, para não ficar assim tão cansativo, assim, porque não ficar falando muito, eu acho que eu já vou declamar a razão do livro. Como foi um livro composto
em torno da coisa familiar, eu achei muito bonito e por bem ressaltar essa coisa da família. E o livro é todo trovado, gente, olha, inclusive a apresentação, a minha irmã que fez. E quando eu tenho uma foto, é permeado por fotografias. Essa foto minha aqui, por exemplo, eu tinha 2 anos de idade, estava fazendo de conta que estava escrevendo, né? E eu, tá aqui, dedico essa história à minha mãe Terezinha e ao meu pai Alfredo em memória. E aí vou desenrolando a história do livro. A apresentação, o prólogo, por exemplo, poema para um livro homenagem. Aí eu vou ler aqui para vocês. Este é um livro homenagem, daqueles para fazer pensar, pois quem escreve e lê poesia está acordado a sonhar. É uma homenagem ao mundo, é uma homenagem ao lar, é uma homenagem àqueles que cuidam de nosso bem-estar. Não impõe nenhuma verdade, apenas quer ressaltar os valores da alegria, do poder familiar. Não pretende ser arrogante, mas somente elucidar a natureza dos sentimentos que servem para humanizar. São trovas de esperança, poemas para iluminar o pensamento perdido de quem busca se encontrar. Apesar de eu ter sido uma pessoa que saí de casa aos 18 anos e fui viajar, fui viver distante da família, eu sempre tive dentro de mim essa coisa, a família muito forte, o amor dos meus pais, essa coisa linda assim da casa, o aconchego familiar, e é muito isso a minha experiência de viajante com as coisas da casa, estão muito presentes. Estamos falando justamente dessa coisa da família. Eu fui fazendo no livro e fui explicando a razão do livro. Aí um dos primeiros poemas que eu fiz para o livro chama-se Poema da Família. Esse é o berço dos 5 sentidos. Nele nascemos separados para depois sermos unidos. A família é a mola mestra, é o microcosmo da aprendizagem, aonde tudo começa no guiar da humanidade. Família não é palavra que designa o singular, é a pluralidade do universo resumida em um só lar. Ela serve de caminho, é o modelo exemplar. Dela saímos formados para a vida enfrentar. É nossa primeira escola, onde aprendemos a gostar, a brincar, a ajudar, a dividir, a conversar, a brigar e a perdoar. O ingresso para o mundo que nos termina de criar. Base segura de amizade onde se pode aportar. Triste de quem não tem família, não precisa dar satisfação. Há quem finge até gostar, mas padece de solidão. Obriga-te a ser criança, te impelindo a ser adulto. Nos dá alegrias e tristezas, mas não a deixamos com tudo. É nosso pequeno conceito do que é viver em união. Todos os seres vivem em cardumes, até as estrelas em constelação. A forma de como pequenos participarmos do que é grande. Quando amamos em família, no macrocosmos, somos gigante. E aí, gente, esses poemas que estão aqui no livro são permeados com as fotos da nossa família, com os desenhos que estão aqui nas paredes da casa e com a maioria dos poemas que no decorrer eu fui fazendo e ilustrando. Por isso que eu chamo poemas iluminados, porque, lógico que é muita pretensão, né? Mas é uma inspiração dos livros antigos que se chamavam As Iluminuras, que eram feitos com tintas maravilhosas, com pedras preciosas e tal. É uma coisa muito linda, lógico. Eu fiz apenas aqui que estão nas paredes da casa, são desenhados com papel cartão, com lápis de cor, mas é com essa inspiração, por isso que eu chamo iluminados, remontando as iluminuras. E nesses meios tempos eu fui fazendo, o primeiro que eu fiz, na verdade, nesse sentido, foi o Lamento dos Licores. Por causa da nossa casa ser a Casa dos Licores, então eu fiz esse poema, essas trovas, que me emocionou muito, porque justamente lembrava todas as coisas da minha infância. E eu vou dizer para vocês que eu sei mais ou menos ele decorado de tanto já falar para as pessoas aqui.
o lamento dos licores. Tu lembras das tardes? Oh, que tardinhas! Saías a passear, ias à casa das comadres, vê-las a um bebê ninar, e que licor tão docinho brindavas para festejar a chegada do serzinho que mamava sem parar. Ó licores, ó amores, ó cauins, ó aluás, de que alegria tão tristonha é ter sido teu lembrar? E lembra quando voltavas, as cigarras disparadas a cantar, disputavam com a neblina a atenção do teu pensar. Ó licores, ó amores, ó cigarras a sussurrar, não me percam na neblina, vendo o passado a rolar. Também tu lembras que ao longe, feito um suspiro sutil, ouvia-se um pife tristônio acalentar tão gentil a noite que assim chegava, tão possessiva e febril. Ó licores, ó amores, ó cunhãs e culumins, que tristeza tão alegre animava teu festim. Noite alta, os vagalumes piscam sonhos de brilhar, mas lá vem uma nuvem negra e um trovão a ribombar. Ó licores, ó amores, não me impeçam de sonhar com o gorjeio desse pife no telhado a chuviscar. Não quero mais que te lembres, porque o lembrar faz assim. Lembrar do que foi tão bom parece uma coisa ruim. Ó licores, ó amores, não me deixem recordar. Se o lembrar já é sofrido, que dirá o relembrar? Ó malaçadas, ó esquecidos, ó quartinhas e alguidar, se o passado não descansa, eu me vou despedaçar. Ó viçosa terra minha, tesouro em recordação, não me apague da lembrança, abraça o meu coração. Ó licores, ó amores, nunca esqueçam que de mim nasceram os mais belos lamentos de felicidade sem fim. Ó licores, ó amores, ó amores, ó licores, ó. Então, gente, esse aí foi tipo um carro-chefe para eu começar a fazer esses poemas, porque quando eu faço o poema, quando eu penso na poesia, eu imagino também a imagem, e eu acho muito legal. Aí eu comecei a fazer e fui colocando nas paredes da casa. No dia do aniversário da mamãe eu fazia um, no dia do aniversário do meu pai eu fazia um para ele, e foi lembrando das coisas da cidade. Fiz o poema das boninas, sobre as florzinhas que eu conhecia da infância, que estão se acabando devido ao desmatamento. E aí fui fazendo e a gente foi compondo. Tem 50 poemas espalhados pela casa, que a minha irmã mais velha, a Tereza Cristina, lê muito também para os turistas que vêm aqui. E aí foi a ideia maravilhosa de fazer o livro, e que eu estou muito feliz porque estou vendendo, e agora mais através da Lei Aldir Blanc eu tive a oportunidade de mostrar aqui para vocês, né, nessa primeira live que estou fazendo, e que acredito que é uma forma de divulgar o livro também. E daí cada vez mais eu fico fazendo outros aqui, pensando cada vez mais, né? A mente, na verdade, a criação, o bom é isso, né? É uma coisa infinita. Bom, aí dentro desses poemas que eu fui escrevendo, teve muitos outros que se destacaram, mas os principais foi o que eu fiz, por exemplo, a Terezinha a Cozinha, que é a história da minha mãe e a interação dela com a cozinha da nossa casa, e o que faz a presença dessa cozinha na vida da gente, né? Que eu acho que não é só aqui da minha família, mas eu acho que de todas as famílias que tem a cozinha no contexto como uma parte da casa que agrega os sentimentos. Aí eu fiz o poema Terezinha a Cozinha, que inclusive a minha irmã gosta muito de ler, e eu vou ler agora para vocês. Terezinha e a Cozinha. Essa cozinha é nada sem você. Ela amanhece na sua labuta e segue firme no entardecer. De dia esquenta na sua luta, à noite é a calma do seu viver. Essa cozinha não existe sem você. Esses fogões nem saberiam o que falar se não tivesse essas mãos amigas, fazendo as chamas crescerem unidas, tirando música de seu crepitar.
Essa cozinha espera tudo de você, que todo dia a vida prossiga com a algazarra dos que vêm vender, com o movimento dos que fazem a lida, o que se fez e o que se vai fazer. Essa cozinha é toda a sua presença. Começa no peitoril, termina na despensa. Agita-se no fogão, acalma-se no terraço. Para adentrá-la não precisa licença, nessa parte da casa não tem embaraço. Essa cozinha é tudo o que se espera dela, repleta de sabores e aromas, de queixumes e amizades, de tantas perdas e somas, de amores e de saudades. Essa cozinha é o seu regaço, de onde o sustento é a própria comida na batalha do sobreviver. É ela o mais amplo espaço que conheci na vida. Essa cozinha é você. E esse aqui é o quadrinho que está na cozinha e a minha mãe, graças a Deus, eu tive a oportunidade de mostrar para ela enquanto ela estava lúcida e ela gostava muito desse poema, se emocionava muito quando a gente lia para ela e ela mesmo lia. Bom, então dando prosseguimento, porque na verdade como o livro são 50 poemas e aí a gente tem que escolher, né, alguns. O outro poema, os outros poemas também que foram tendo uma ligação muito forte aqui, inclusive as pessoas que chegam também se emocionam muito e está aqui no segmento do livro, foram os poemas de festas de aniversário de casamento dos meus pais, que eles casaram muito jovens, viveram 63 anos e nós comemoramos essas datas festivas, né? Para eles era muito importante, para nós também. E na festa de Bodas de Ouro, que são 50 anos de casado, eu fiz para eles o poema Feliz, que é feito numa técnica que eu e meu marido usamos, que é a acrografia. Esse trabalho está aqui na parede da nossa casa, é feito em latão e a gravura é um trabalho feito sob corrosão, com ácido, e é uma coisa que não vai acabar nunca na vida, gente. Então eu vou ler para vocês o poema Feliz. Feliz é quem vive o amor e assim compõe a sua vida em prol do belo. Feliz é quem sabe viver a íntegra do amor em suas distintas faces, o prazer e a dor, a alegria e o dissabor. Feliz é quem partilha a felicidade de amar com todos os seres vivos e recebe o afável prêmio de encontrar sua alma gêmea. Feliz é quem prova o néctar desta linda flor e compreende o quão infinitamente recende o seu aroma em nossas almas eternamente. Para meus pais e irmãos, nas Bodas de Ouro de Alfredo e Terezinha, em 18 de maio de 2002. 3. Aí, gente, dando prosseguimento a esse poema que eu fui fazendo para os aniversários de bodas, eu fiz o Bodas Diamante. Na verdade, isso não serve só para minha família, seria um egoísmo, mas serve para todas as pessoas que têm família e que se amam, né? Não é uma... Porque todo mundo que chega aqui que vê esses poemas de família ou de bodas e tal, fica apaixonado. Aí eu fiz o Bodas de Diamantes, que foi quando os meus pais fizeram 60 anos. E o poema ficou, quando eu fui fazer, eu vi que a palavra diamantes tinha a conotação de amantes, 2 amantes, né? Então saiu assim, Bodas Diamantes. Quando 2 seres dão-se as mãos, uma corrente de luz percorre seus corações e eles tornam-se brilhantes. São 2 pedras bem polidas, são 2 singelas flores, 2 pequenos passarinhos num só ninho de amores. E quando essas mãos se entrelaçam, parece tudo encantado. 2 pontos brilham e dançam dentro do céu estrelado. São 2 amantes risonhos, são 2 almas inseparáveis, vivendo os mesmos sonhos, diamantes inquebráveis. Quem viu o rebrilhar dessa centelha radiosa, ou sentiu o calor intenso dessas gemas luminosas, não se esquecerá jamais dessa fonte que irradia todo amor que é o mesmo depois de 60 anos, como no primeiro dia.
Serve para todos os casais que são apaixonados e que prosseguem numa vida durante muito tempo, né, gente? Viver todos os dias como se estivesse vivendo como quem está apaixonado é uma coisa muito linda, né? Bom, agora dando prosseguimento aqui o trabalho do livro, porque como são muitos poemas, eu estou escolhendo alguns, né? Um também que as pessoas gostam muito é um poema que eu fiz, que tem as fotos de nós quando éramos criança e depois do meu pai quando foi ficando bem velhinho, que ficou também uma criança, e aí eu fiz um poema para a criança, né? Ser criança para sempre, o nosso espírito infantil que deve permanecer. Então a gente lê muito ele aqui também, eu, minha irmã, as pessoas que vêm aqui na casa. O poema é Ser criança para sempre. Quando os seres são crianças, são tão fáceis de amar, são cantigas, são poemas que gostamos de embalar. São tão doces, são tão ternos, estes seres a sorrir. Quando falam, quando brincam, são estrelas a luzir. Por que crescem estes seres? Por que têm que se expandir? Se é na infância que mora a grandeza do existir. Que mistério tão profundo, esse de ter que crescer, se o que menos queremos é ver chegar o envelhecer. E depois de viver tanto, cansados de tanta andança, simplesmente compreender que o bom mesmo é ser criança. Mas os seres seguem lindos, sem serem donos da idade, e são felizes para sempre quando amam de verdade. Isso são as trovas, né, gente? A gente vai escolhendo as palavras que combinam, né? E elas vão rimando, que é uma coisa muito prazerosa de fazer. Depois chega numa hora que a própria palavra vai levando a gente na cadência e vai aparecendo na mente. É muito legal. Bom, aí um dos poemas também que eu fiz trovado e que é uma coisa de fundamental importância aqui na nossa casa é sobre os fogões de lenha da minha mãe. Porque eu acho que é os fogões também da casa de todas as pessoas, principalmente numa cidade antiga como essa, aqui em Viçosa, que é uma cidade histórica, tradicional, que as casas tudo tinham fogões de lenha. Então muita gente chega aqui e diz assim, ah, meu Deus, parece a casa da minha avó, ai que lindos fogões. Isso o fogão em si, nós somos criados com ele, então uma coisa que dá um enternecimento muito grande. E daí eu fiz o poema, Poema para os Fogões de Terezinha. Então vou ler para vocês. Queridos fogões da minha infância, que aqueceram meu lar, se recordo o teu calor, dá vontade de chorar. Parceiros de Terezinha, nas madrugadas ao despertar, aquele café tão cheiroso, dando vida ao caminhar. Amigos de seus mistérios, cúmplices de seu cozinhar, na delicadeza da alma servil, na simplicidade do agradar. Ai, fogões, quanta saudade! Não sou sozinha a lamentar. Filhos, netos, irmãos, genros, parentes e amigos, todos têm delícias a relembrar. Se é de doce que se fala, há tantos manjares a enumerar. Do branco ao tijolinho, beijos casadinhos, queijadinhas, bombocados, suspiros de fazer suspirar. E os bolos, que variação, de puba, de milho, jerimum, macaxeira, de batata doce, grude, pão de ló, maçapão e aqueles pedacinhos torrados na coradeira. Eram bolos tão fofinhos, algo além da imaginação. De chocolate com recheio de coco, rolo com goiabada e também tapiocão. Ai, fogões, nossa amizade transcende o limiar do existir. Como podem os sabores andarem juntos com o pensar e o sentir? Esquecidos, quem esquece? Arroz doce, pudins e torta de banana. Coisas tão terrenas, coisas tão celestes. Creme de abacaxi e macaxeira com mel de cana. Doce de leite, goiaba, buriti, jaca, laranja, caju, banana, mamão.
tudo agora está tão longe, mas dentro do meu coração. Para quem aprecia os salgados, as carnes eram certeiras, batida com batatinha, assada na grelha e frigideira, as de porco no forno cheirando e as costeletas. Galinha cabidela, carne de sol desfiada, seca com banana verde, bife ao molho e filé, arroz mole com frango e linguiça feita em casa, carneiro, bode, sarapatel, buchada e panelada. Paçoca, cafufa, torresmo, frito, malassadas, rocambole de batata com frango ou sardinha, refogado de palmito, pastelão e as fritadas. Dói lembrar, cuscuz com nata à tardinha. Marisabel, farofa e pirão de mulher parida. Pastéis, coxinhas, canudos, empadões e empadinhas. E todos sempre dizendo que nessa vida não há tempero como de Terezinha. Baião de dois com farofa de ovo, tripa frita, feijão verde, fava e a pequizada. Costurado, ninguém igual a ela fazia, todo mundo é que falava. As sopas de legumes, de couve e de feijão. Os caldos de carne e de caridade, canja, os cremes de galinha e de palmito, todos feitos com cuidado e devoção. Ai, fogões de tanta lida, que me dão tanta emoção, cauim, ponches, dindim, sorvetes, a cambica, picolés, licores, refrescos, suando do coração. Cajá, manga, abacate, graviola, maracujá, tudo para ela tinha proveito. Nunca vi desperdiçar, dizia, nenhum alimento tem defeito. Agora a memória se estende por reminiscências tão vitais, aquelas que nos tornam humanos e nos remetem aos jardins e aos quintais. Rosca, rosca branca, rosquinhas de gema, rosquinhas de gato, filhóis, rosca queijo, sequilhos, bulins, petas, em tudo óleo de coco com indescritível jeito. E nos festejos, Natal e Carnaval, as gemadas, alimentos que fortalecem, banana cozida com canela, perus, tanto zelo nos enternecem. Pães, queijos, as tortas da Semana Santa, purês, bacalhau, camarão, cumurupim, só sei que a fartura era tanta e todos pensavam assim. Pamonha, canjica, tapiocas, munguzá, pé de moleque, cocada, balinhas de rapadura. Nesses fogões todos queriam estar. Festa junina era ternura. Os sabores não têm mais alma. Com ela não era assim. Seu simples de comer me levava a sentir o paraíso em mim. Ah, queridos fogões, repletos do que é nostálgico, se eu tivesse algum poder, não estariam tão estáticos. Fogões lindos assim não podem se aposentar. Sua magia incandescente é o sustento do sonhar. Ó querida Terezinha, os fogões são sua presença. Não precisas mais cozinhar. A luz de tua existência há de sempre nos alimentar. E aqui temos a foto da minha mãe nos seus fogões de lenha. Agora eu vou ler aqui um poema que chama-se Poema para uma Memória Bailarina. É um poema que eu fiz para o meu pai, e o meu pai era uma pessoa, um autodidata, mas ligado à música. É um pifeiro, é um dos mestres da cultura daqui do Ceará, que graças a Deus a Universidade Federal gravou o seu CD com suas composições, né, antes dele partir. E nós temos esse trabalho dele com pife e é uma coisa que está repleta na nossa mente e a alegria musical do meu pai. Então eu fiz esse poema aqui para ele. Poema para uma memória bailarina. Quero dançar contigo como me ensinaste a fazer, a mim, irmãs e amigas, com deliciado prazer. Rodopiando sem tempo, causando grande admiração. Teu bailar é um portal para uma outra dimensão. Eram shotes e chachá e boleros,
machixe, samba, canção, valsas, foxtrot e forró, dominando todo o salão. Eu achava engraçado o teu pisar com firmeza e aquelas tuas mãos calosas me segurar com leveza. Dançava de noite, dançava de dia, era só ver nos aproximar. Pela casa assoviava e nos pegava para valsar. Teu ritmo me impressiona, a música é teu alimento. O que mais demonstra tua alegria, de tua arte é o sustento. O assovio, o sopro, a dança, tua energia musical, não sai de nossas lembranças, mantém vivo o meu astral. Falo-te no presente e no passado, porque o tempo para quem ama não tem divisão nem pedaço. É a memória só quem manda, é a memória bailarina de um magnetismo estelar. Recordação do que é tão bom não pode nunca acabar. E aqui, gente, a capa do meu livro é um pequeno quadrinho que eu fiz para o meu pai, ainda bem que ele estava aqui com a gente e ainda lustro, chama-se Um Pé de Pife, e está aqui essa telinha aqui na parede da nossa casa, tá? Agora eu vou mudar um pouco os temas, porque não só tem coisas feitas para a família, né? Lógico, a família é muito importante, mas também tem os lados daqui da cidade, tem meu lado filosófico, tem as andanças, né? Eu vou ler aqui um poema que eu fiz pequenininho, para Viçosa, há muito tempo atrás, e depois vou seguir com outros poemas, assim, já de outra fase. Apelo a Viçosa. Quero sentir renascer a infância nos teus aromas sutis. As folhas das velhas mangueiras, molhadas, misturadas à brisa que passa pelo meu ser, rápida. Ou sou eu que tenho pressa de viver? Deixe-me viver o momento, fragrâncias de todas as épocas. Deixe-me retardar essa brisa tão passageira e tão única. Não me deixem esquecer quão aromática é a vida. Tá. Aí agora eu vou ler para vocês outro poema que eu fiz ao encontro do Deus, que está aqui na parede da nossa casa também. Se crês que é o verbo, de tudo é o princípio, se esse o primeiro mistério a que tudo dá início, então sabes que a palavra é a sublime expressão da vontade livre e ampla do poder da criação. E se sons tão pequeninos tomam formas tão imensas, essa é a linguagem do universo, e estás certo se assim pensas. A fé, o dom, o on são átomos da canção, fragmentos do único som, moléculas da imensidão. Mas eu disso nada sei. Só sei que fazer poesia é rodear-se de palavras belas, e mesmo quando não sejam de alegria, é a verdade que está nelas. E se também tu crês que os reinos naturais são irmãos em igualdade, plantas, pedras e animais, então sabes que em tudo, do terrestre ao sideral, há um elo transfundido por um sopro espiritual. É a vestimenta celeste que a todos dá proteção, onde o bem e o mal se unem, formando uma integração. Mas eu disso nada sei. Só sei que nas horas de devaneio, meu peito busca o eterno, e esse simples enlevo me transporta para o fraterno. Então meus olhos lacrimejam, e eu só sinto o que é eterno. Mas se também tu crês que é no simples onde reside o belo, e que a essência verdadeira se apreende no sigelo, então sabes da candura pairando nos minúsculos atos, e que é nas coisas pequeninas que está a grandeza de fato. Mas se tu duvidares de nossas tantas moradas, basta mirar o mar andejo que espuma em tantas praias, e as estrelas cadentes que brilham por tantas estradas. Basta que somente respires para sentir as profundezas dos mistérios do abismo que estão na incerteza, mas também dos aromas inebriantes nos paraísos da beleza. Mas eu disso nada sei. Só sei que o que creio e o que não creio
nunca é tão sério como quando sinto o que emana do etéreo. Só então é que eu sei que mergulhar em Deus é perceber a dimensão da vida. E mergulhar na vida é perceber a dimensão de Deus. Também fiz um quadro ilustrado para esse poema que está aqui nas paredes da casa. Bom, agora tem muitos outros poemas aqui no livro e tem poemas que eu fui fazendo para a amizade, poemas que eu fui fazendo para o amor, poemas que eu fui fazendo para as pessoas que são cuidadores, porque aqui na nossa casa e hoje em dia tem cuidadores em toda parte. O livro está repleto de muitos outros temas, gente. Mas tem muitos temas também ligados à natureza. E eu vou ler aqui um que eu fiz sobre a degradação do nosso planeta. É assim um pouco triste, mas é a verdade. Chama-se Espécie em Extinção. Somos uma espécie em extinção. Seres que se repuxam, seres que se esticam, que se perfuram, se depilam, se costuram, se aplicam, mas não mais se encontrarão. Somos uma espécie em extinção. Para onde vão as abelhas? Será que para um planeta de mel? É para lá que a humanidade se arrasta, em busca de um possível céu? Somos uma espécie em extinção. Que foram feitos de nossos conhecidos 5 sentidos, olfato, paladar, tato, visão e audição? Que será feito dessa espécie que não mais necessita de usar a imaginação? Somos uma espécie em extinção, estrela que já morreu e o brilho persiste nas plagas da imensidão. Respira o canto penúltimo das esferas, rodopiando no caos da solidão. Somos uma espécie em extinção. 3. Mas a gente não deve pensar só em coisas tristes em relação à natureza, né, gente? Apesar do declínio do planeta, nós ainda estamos rodeados de coisas lindas. Então, eu adoro fazer poemas também para as árvores, para a natureza de modo geral. E compus aqui um quadro com o poema para os ipês. Então, são várias cores de poema, cada poema de acordo com a hora do dia. Eu vou recitar para vocês a última hora do dia, que é a noite, e que eu fiz para o ipê branco. Ao ipê branco. Ó ipê branco, não fui eu quem te escolheu para pertenceres ao negrume. A noite te atraiu em sua teia, encantada com teu lume. Quando despencam teus ramalhetes de alvura, treme o breu de súbito pavor, diante da emoção de tanta ternura que causa a brancura dentro do negror. Contrastes de transcendência, o yin e o yang em esplendor. És tu o límpido espectro do colorido, em ti finda-se o limbo puro da cor. É tua silhueta de pérola que recorta-se sobre o escuro céu do anoitecer, qual fêmea nua levemente entorpecida pela luz da lua que acaba de nascer. Ó véu molhado pelo sumo selênico, respira em ti a graça das fadas. És o abrigo dos entes noturno e o esteio do pensamento no nada. Bom, gente, como o livro é composto de mais de 50 poemas, nesse espaço não vai dar para a gente ler tudo e também é muito tempo a gente falando para as pessoas que estão ouvindo, eu sei. Mas aí eu vou ler o epílogo do livro e vou fazer os meus agradecimentos, certo? O epílogo do livro é isso, poema dos poemas. O que eu tinha para dizer, tenho dito a vida inteira. É muita coisa para caber em trovinhas tão brejeiras. São só pequeninos frutos do pomar da imaginação, que resume em versinhos a síntese da emoção. Poemas são lustrosos pomos que cultivamos em vasto parreiral. Quando despencam em maduro suco, enchem a alma de paz outonal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho
que é um fruto de muitos anos, né, gente? E é um livro que eu estou comercializando junto com meus artesanatos e pretendo, se Deus quiser e o público gostar também, de fazer outro livro, porque já estou com outros poemas já engatilhados, como diz, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade, ao projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei 14.017/2020, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Viçosa do Ceará. Agradecer a vocês, ouvintes, que tiveram interesse de ficar me ouvindo, e espero que tenham gostado. É a primeira live que eu estou fazendo. E aqui está o meu livro, se quiserem adquirir, está à venda aqui na Casa dos Licores. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até uma próxima. Valeu.